Amém, irmãos? Então, hoje nós estamos lá em Atos, capítulo... 16. Não, acho que é 18, hein? Nós estamos lá na... Deixa eu ver aqui. É 16 lá no final. Aqui, 16 Não, acho que... Nós não lemos... Ah, peraí. Não, acho que é o final do 17, né? Não. Foi que nós falamos dos deuses desconhecidos, lembra? Paulo em Atenas. É. Nós vamos começar o 18 hoje. Não, vai passar. Lembra que nós falamos que Paulo chegou lá em Atenas e aí tinha um altar para cada deus, e aí o espírito dele se revoltou, né? E aí ele foi pregar e aí falou, olha, eu estou falando do Deus desconhecido, que tem um altar ali para ele, né? Agora, aqui, vamos entrar no capítulo 18 de Atos, e nós vamos falar aqui sobre a profissão do apóstolo Paulo. Muita gente, às vezes, nem sabia que Paulo tinha um ofício, ele tinha uma profissão. Qual que era a profissão dele? Pelo menos foi exercida por um tempo. Construtor de tendas? Construtor de tendas. Então, isso aqui é muito importante, irmãos, porque aqui nós formulamos alguns conceitos sobre questão de como que deve ser um missionário, como que deve ser um pastor, né? Como que a questão de remuneração, né? Hoje é um dia bom para nós discutirmos sobre isso, para nós falarmos sobre isso, porque através disso aqui nós formamos alguns conceitos interessantes. Paulo em Corinto, então, início do capítulo 18. Então, diz assim a Bíblia. Depois disso, deixando Paulo Atenas, né? Depois dele ter ido lá em Atenas e ter pregado lá no Areópago, né? E ter falado sobre o Deus desconhecido, Paulo foi de Atenas para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila. Áquila é citado algumas vezes na Bíblia. Paulo sempre saúda ele nas suas cartas, né? Natural de Ponto, recentemente chegado da Itália. Uma coisa interessante, irmãos, a Itália aqui nessa época já era identificado o nome do país como Itália mesmo, né? E a Itália é a mesma Itália de hoje. E com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, essa turma aí, Áquila, Priscila, Áquila e Priscila, eles saíram da Itália porque Cláudio, que provavelmente era o imperador ali da época, o imperador, Tava. Caio. Ô, Giovanni. Oi? Acredito que nós vamos marcar as revanches por aí, ó. O Emerson parou de marcar, ué. O Emerson está devagar. voltou. O pastor voltou, não fala mais, não. Voltou, né? Tá me ouvindo aí? Amém. Sam. Então, vamos lá. Tomara que hoje não fique que nem aquele dia, travando toda hora, né? E é uma coisa dessa hora, porque o aplicativo venceu não está Não teve problema, né? Então, irmãos, vocês percebem que desde essa época os judeus já eram meio que odiados pelos outros povos, né? E essa era a opressão que os judeus passavam e essa era a ansiedade que os judeus tinham de que Jesus fosse um rei
um governo político que tirasse a opressão que estava sobre os judeus. Então, esse imperador Cláudio, ele fez um decreto que todo judeu tinha que ir embora da Itália. Então, Paulo foi para Corinto e se encontrou lá em Corinto com Áquila e Priscila. Já aceitei. Tá. Com Áquila e Priscila. E aí o versículo 3. E, posto que eram do mesmo ofício, então Áquila e Priscila eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, o apóstolo Paulo trabalhava como Áquila e Priscila também trabalhavam, que era na fabricação de tendas, irmãos. Tendas. A gente pode imaginar que lonas, né? Barracas de lonas, alguma coisa nesse sentido, conserto, né? Talvez ali até um tapeceiro daquela época, né? Que consertava. Então, isso aqui é importante se frisar. Por quê? Porque isso aqui é muito utilizado na visão relacionada à remuneração de pastor ou de pastora na igreja, tá bom? Missionário, né? É bem usado. Por quê? Porque esse texto mostra que Paulo, além de pregar o evangelho e fazer todo o trabalho que ele fazia, ele trabalhava para o seu sustento. Certo? Irmão? Achei que tinha caído. Ele trabalhava para o seu sustento. Então, irmãos, hoje olha só, nós precisamos fazer uma oferta, né, para um missionário. Muitas vezes uma igreja sustenta um missionário, tá? A nossa igreja não trabalha com remuneração de pastores, né? Nós, de fato, assim, o pastor Stanley, a nossa oferta hoje para a Índia, ela não é um salário do pastor Ramesh, não. A nossa oferta é para auxiliar na obra lá na Índia, para o orfanato, para os obreiros que precisam de oferta, porque, de fato, o trabalho lá é muito difícil. E eles trabalham com isso, eles têm... Né, o tempo de trabalho deles, o horário de trabalho dos obreiros na Índia, eles estão dedicados à igreja, ao ministério, e eles ganham de nós a oferta referente ao dia de trabalho na roça. É o que um homem ganharia trabalhando lá no arroz, nas plantações de arroz lá da Índia, né? Talvez você me diz assim, mas e aí? O pastor deve ou não ser remunerado? A Bíblia fala, né? Fala, Zé, o que é? A Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Uhum. Então, ele tem, para remuneração, eu penso que o pastor, se ele receber da igreja, é justo, porque ainda mais quando ele só vive pela igreja, igual lá na Índia, esse pessoal só fazem, o Ramesh, por exemplo, só vive pela igreja lá, né? Ele não tem outra profissão, tem? Não. Então eu acho justo. Ele tem que manter a família dele, né? E é o trabalho dele. Exatamente. Agora, por exemplo, Zé, na igreja presbiteriana, os pastores são funcionários. Eles têm carteira assinada, recolhem ali os impostos, têm aposentadoria, INSS, férias, 13º. Eles são contratados da igreja, né? Então, acho importante vocês saberem disso. Igrejas mais tradicionais é assim, né? Por quê? Porque o pastor, por exemplo, na igreja presbiteriana, ele foi para o seminário, lá ele estudou como se tivesse feito uma faculdade, se formou, foi preparado, e aí ele vem para
cuidar de uma igreja e trabalha exclusivamente com isso. Normalmente, o pastor da igreja, na igreja presbiteriana, por exemplo, ele trabalha de terça a domingo. Segunda-feira é a folga dele. Então, segunda-feira é o dia de descanso do pastor e de terça a domingo. Ele fica por conta da igreja. O que ele faz? Ele faz visitas, ele vai nos hospitais visitar, ele tem o gabinete dele onde ele marca aconselhamento pastoral, né? Então, lá na igreja presbiteriana é assim. Estou falando isso para que vocês saibam. Eu quero falar com o pastor, então vou marcar. Quando é que o senhor tem tempo? Eu posso quarta-feira, 3 horas, está desocupado minha agenda. Então, beleza. Quarta-feira, 3 horas, eu vou lá no gabinete. Normalmente, não é via de regra, mas normalmente o pastor passa meio-dia na igreja, né? É a forma como funciona a igreja presbiteriana aqui de Mineiros. É meio que um modelo geral. As igrejas neopentecostais, que é mais a linha da nossa igreja, talvez tenha igrejas que o pastor também trabalhe desse jeito. Normalmente, ele recebe ali a oferta dele na igreja, né? Porque ele precisa trabalhar. Ele precisa do sustento, ele tem a família dele, ele vive por conta da igreja. No nosso caso, é bem diferente pelo fato de eu estar em termos da nossa profissão, né? Nós trabalhamos durante o dia. Normalmente, nós estamos ocupados trabalhando na Softdata. Nós temos a empresa e trabalhamos normalmente, né? Então, então, nós não temos, assim, oferta regular, não somos contratados da igreja, não, né? E alguns missionários, por exemplo, quando o pastor Stanley foi para a Índia, ele continuou trabalhando. Ele montou lá toda a unidade de trabalho dele, levou o computador, né, comprou os monitores, ficava trabalhando como se estivesse no Brasil, utilizando a internet. Então, irmãos... O trabalho dele permitia, né? O trabalho do Stanley, o nosso trabalho, por exemplo, hoje eu trabalho daqui da chácara, faço tudo aqui. Eu tendo internet, eu resolvo tudo aqui. Hoje, o que eu diria sobre essa questão? Pode ser ou não que um obreiro seja sustentado pela igreja, tá? Nós não podemos criar uma polêmica em cima disso, porque tanto faz. A Bíblia ela dá suporte tanto para uma coisa quanto para outra. É claro que na Bíblia não cita pastores contratados recebendo da igreja, mas sabe que os pastores ou os apóstolos recebiam ofertas, né? No caso de Paulo, mais adiante, ele recolhe ofertas, né? Mas em outros textos, Paulo fala que ele não queria ser pesado para ninguém, né? Mas a gente percebe que isso acontecia. Tinha os dois, né? Porque ele não queria que o sustento dele fosse só pelas ofertas. Então, ele trabalhava para não ser um peso, mas ele não podia ficar lá trabalhando todos os dias. Exatamente. Porque ele tinha que viajar, uma hora estava num lugar, outra hora estava no outro, tinha que evangelizar. Então, Paulo juntava as duas coisas. Vamos dizer que Paulo, ele tinha o trabalho dele, mas provavelmente ele recebia ofertas também, né? Então, hoje, a visão do pastor Stanley, ela relacionada ao missionário que vai para fora, ela é bem radical, assim. O pastor Stanley hoje deseja que o obreiro vá e tenha como se sustentar lá, dependendo do lugar que ele esteja, ele consiga trabalhar, né? Agora, depende muito a profissão. Por exemplo, se vai alguém lá para Bodhgaya, por exemplo, que trabalha, vamos imaginar, com... Nem sei. Mas Pedreiro. Também... Pedreiro. Né? Talvez trabalharia lá. Eu pensei no pedreiro, não quis citar, porque talvez trabalharia lá, né? Lá Mandar o Sr. Nilton para lá, né?
É. Agora, vamos analisar assim, se o missionário é um pedreiro, e ele vai para lá, irmão, se ele trabalhar 8 horas por dia, ele vai ficar o dia inteiro por conta do serviço e não vai pregar o evangelho. Com Não é certeza. verdade? Eu acho. Então, ele merece ser sustentado. Talvez a visão mais equilibrada seria um complemento, não a pessoa ficar exclusivamente dependente das ofertas, mas tentar produzir algo, tentar estar envolvido com algo. Porque, irmãos, existe também o outro lado, viu? Existe também o outro lado, que é o quê? O missionário folgado que quer ficar lá no campo só para ficar ganhando oferta e não faz nada. Acorda tarde, não visita, não faz nada. Eu já viajando, fazendo viagens missionárias, encontrei missionários que estavam totalmente acomodados, né? Cheios assim de restrições, porque olha, eu já obedeci o chamado mesmo, eu já vim, deixei tudo para trás, então não aceito que me cobrem muito disso. Então, há isso também. Nós temos que ter muito cuidado, né? Pessoas que vão para o campo missionário e se encostam totalmente na oferta que a igreja manda. E olha, irmãos, a oferta que a igreja manda normalmente também não é abundante, não tem como ser, né? Nós, a Igreja Casa Esperança, pelo fato de não termos salário, né? Temos uma condição de mandar muita coisa para a Índia, um valor mais expressivo, né? Por causa da nossa realidade. Oi? Tem um grupo de igrejas que ajudam e a nossa igreja consegue mandar um valor expressivo, né? Então, mas em função disso, né? Mas eu acho interessante esse texto aqui de Paulo falando que ele trabalhava na fabricação de tendas e ainda pregava o evangelho e fazia tanta coisa como Paulo fazia. De fato, o apóstolo Paulo não queria ser pesado para ninguém, né? Eu acho uma coisa também, amor, que a gente deve levantar, mas você pode me corrigir se eu falar uma coisa errada, é que assim, não é errado um pastor receber da igreja, se ele for exclusivo da obra, ele tem que se sustentar. Verdade. Né? Agora, uma coisa que a gente tem que ficar pé atrás é de pastores que se enriquecem da obra, que aí é uma coisa totalmente diferente. É isso que eu ia dizer agora. Irmãos, nós sabemos que há pastores milionários. É ou não é? É. Há pastores milionários. Por quê? Porque eles montam uma rede ali. Deixa eu explicar para vocês como mais ou menos funciona. Porque eu tenho conhecimento disso, tá? Como que funciona? Por exemplo, vou usar um exemplo. Lá em Goiânia tem a igreja sede, tá? Então, aquela igreja, né? Ela fez ali um sucesso muito grande, é uma bênção e tal. Então, toda igreja que nascer e levar aquela denominação vai ficar ligado a ela e a orientação é que essa igreja, ligada àquela igreja sede, vamos dizer assim, tem que passar uma oferta também lá para a igreja. Então, imagine assim você. Vou usar a nossa igreja como exemplo. Então, vamos supor que tivesse a Casa de Esperança lá em Goiânia. Então, como que funcionaria? Tem a Casa de Esperança em Mineiros, em Jataí, tem a Casa de Esperança em Rio Verde, todas são filhas da Casa de Esperança em Goiânia. Então, por exemplo, o que arrecada aqui na Casa de Esperança de Mineiros, um percentual tem que mandar lá para a Igreja Mãe. Ok? Estão entendendo? Normalmente as igrejas estão organizadas desse jeito. A Igreja Presbiteriana tem uma organização disso também, que a igreja passa também uma oferta para o presbitério passa uma oferta para o sínodo, e os sínodos passam a oferta para a Igreja Presbiteriana Central. Então, é uma rede, uma estrutura que é montada, né? Agora,
no caso da igreja presbiteriana, eu defendo bastante. Ninguém se enriquece com isso. Eles são muito honestos nisso. Mas existem outras igrejas, irmãos, que de fato o pastor monta essa rede e ele quer tanto que essa rede se expanda. Por quê? Porque quanto mais igrejas estiverem sob a cobertura, mais arrecadação ele vai ter, tá? Já trabalhamos assim uma época. Tinha uma época que nós estávamos sob a cobertura da igreja de São Luís de Montes Belos e passávamos oferta para lá, né? Nesse caso, o pastor de lá era bem discreto, ele não forçava tudo, mas ficava esperando, obviamente. A grande questão, irmãos, nisso tudo que eu estou explicando, é o seguinte: existem no Brasil pastores milionários. Eu estava falando essa semana, conversando com uma pessoa que eu estava trabalhando ali, e essa pessoa conhece uma fazenda de um pastor bem conhecido aí, nacionalmente conhecido. Ele tem uma fazenda ali no Mato Grosso, fazenda gigantesca, e ele vai para lá de avião, pousa lá, cheia de gado, e acho que esses dias até teve um questionamento também de um outro pastor, né? O pastor Edir Macedo, ele entrou numa polêmica aí com o Lula, com a Rede Globo, e aí andaram questionando a riqueza dele, e ele falou que nunca roubou nada de ninguém, que tudo que ele tem foi ofertado para ele. E, de fato, foi, né? A Igreja Universal, ela é gigantesca, né? Então, o grande problema, meus irmãos, é quando o pastor, de fato, ele é um homem abençoado, prega, tem uma palavra muito boa, muito forte, eu tenho um ministério de louvor muito forte, e começa a fazer sucesso, e ele começa a usar aquilo ali para benefício próprio, para o enriquecimento próprio. Eu conheço casos assim. Acho que principalmente tem algumas denominações onde tem uma forçação também, não é nem um apelo, é uma apelação também para que as pessoas ofertem mais, né? Tem a hora da oferta é um momento muito importante ali da igreja, um momento em que gasta-se um tempo para que as pessoas sejam convencidas a ofertarem. Promessas, né? Olha, a oferta que você vai ganhar. Deus está esperando sua oferta para liberar a sua bênção. Um desafio, tipo assim, não, tantas pessoas para ofertar tanto, tantas pessoas para ofertar tanto. Agora, tá, essas pessoas, então, elas precisam ofertar para serem abençoadas e tal, nessa visão. Mas, então, por que esse pastor fica com tanta riqueza se não está ofertando, então? Exatamente. Isso para quem precisa, para o próximo, entendeu? Porque aqui, se a pessoa, ela vai lá e fala, não, estou querendo ofertar tanto. Na verdade, o pastor retém para ele, né? Tipo assim. Se o membro não tem que reter a riqueza para ele, o pastor também não tem que reter a riqueza para ele. Isso é muito sério. E assim, irmãos, eu já vi, já participei, já fui pressionado demais a ofertar. Já fui muito pressionado, né? Eu uma certa época, era bem ligado a um pastor, que de fato foi uma bênção na minha vida, mas eu era muito pressionado na questão financeira, né? Olha, e aí o texto base desses pastores, eu separei aqui para mostrar para vocês. Gálatas 6:6. É muito usado. Se puder, abre lá, só para a gente tratar bem esse assunto. Gálatas 6:6. Olha o que fala esse texto. Gálatas 6:6. Diz assim, Gálatas 6:6. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu.
De fato, irmãos, aqui, vou ler de novo para você entender o que o apóstolo Paulo está falando. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O apóstolo Paulo está dizendo assim: semeie na vida daquele que está instruindo você na palavra, que você também vai colher. Na verdade, eles usam esse texto para isso. Aí ele fala assim: aquele que está instruindo vocês na palavra, torne ele participante de todas as coisas boas. Aí o pastor vem e fala assim: a Bíblia está mandando você abençoar a mim que estou te ajudando. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês da Bíblia, né? Nós estamos estudando. Eu poderia chegar em vocês e falar assim: como eu estou instruindo vocês na palavra, vocês têm que semear na minha vida. É isso que mais acontece. Entende? Então, os pastores usam muito isso. Ah, eu sou um pastor muito abençoado. Ah, eu tenho uma palavra muito boa. Então, está todo mundo ali, né, sendo abençoado pela minha palavra. Bom, então agora é a hora de você semear na minha vida. Porque você precisa fazer com que eu torne participante das coisas boas. Então, você é uma pessoa rica, oferta na minha vida. Você tem que me tornar, eu, pastor, participante das coisas boas. Aqui, o pastor interpreta que as coisas boas são as riquezas, né? Totalmente contrário que é a palavra de Deus. Entende? Mas, de fato, o apóstolo Paulo manda aqui a honrar o pastor, o pregador, aquele que ensina a palavra de Deus. Mas eu não me sinto confortável de usar esse texto para forçar alguém a ofertar. Então, os pastores falam muito, oferta na minha vida. Não, você precisa ofertar na minha vida. Quanto mais você ofertar na minha vida, mais você vai ser abençoado, né? Então, eles falam isso. Quanto mais você ofertar, mais você vai ganhar. Olha, eu estou te ensinando sobre a Bíblia, então me torna participante das coisas boas. Se você está ganhando dinheiro, você tem que me abençoar também, porque eu preciso participar disso. É o que mais acontece. Lembrando, na igreja primitiva também, as pessoas elas ofertavam, levavam suas ofertas aos pés dos apóstolos. Mas eles não ficavam, opa, obrigada. Não, aquilo ali era repartido. Eles pegavam e a responsabilidade deles era de repartir com os irmãos conforme a necessidade de cada um. Exatamente. Pastor, então, oi, Zé. Até porque a oferta, o dízimo, ele é a oferta do coração. Se é do coração, não precisa do pastor forçar a barra, que ele vai ofertar pelo coração. Então. Né? Aí a pessoa aproveita que tem uma palavra que faz uma oração, a pessoa está com a dor de cabeça, melhora, fala assim, agora você manda brasa aí, dinheiro aí, porque eu sou seu médico. Então, hoje, né, o pastor, porque de fato, irmãos, alguns homens são levantados de fato com uma certa unção, né, com a palavra muito forte, que de fato você vai lá e quer, muitos vão lá e quer ofertar na vida do pastor, né? Esses dias eu fiquei indignado, um pastor se mudou para um lugar maravilhoso dos Estados Unidos e está lá pedindo oferta para o povo brasileiro. Olha, oferta na minha vida, eu sou uma terra fértil, né? Compre lá meu CD, ou então faça a oferta, passando lá os dados da conta, para você ofertar. Agora, eu não entendo, biblicamente, uma pessoa ofertar na vida de um pastor, diretamente. Principalmente um pastor que nem dela é. Exatamente. Irmãos, me desculpa, né? Por ela, se tem alguém que não está concordando aí, me desculpa, mas assim, tipo, só porque um pastor é famoso, eu vou ofertar na vida dele. Na vida dele, exatamente. Mas é o que mais se acontece hoje. Porque, na verdade, esse pastor consegue convencer as pessoas. Por exemplo, vamos usar exemplo, tá? Luciano Subirá. Nunca, não, eu já estive com ele. Não foi pessoal, já estive no evento que ele estava, né? Mas não tem nenhum contato com ele. Aí eu ouvi uma palavra dele maravilhosa. De fato, tocou meu coração.
a palavra dele. Aí eu vou lá e depositar um dinheiro na conta dele? Não sei. Não testifica para mim isso. Né? Ou então o pastor foi lá no final do culto, fez uma oração e teve ali curas, né? Teve ali curas na igreja. Aí, de repente, terminou, a pessoa foi curada, ó, agora vai ali e faz uma oferta para o pastor. Deixa eu dizer, eu estou ofertando o pastor porque eu fui curado através de um dom do Espírito que operou através dele. Por que que eu tenho que ofertar para o pastor, na vida dele? Eu prefiro, e a nossa visão, irmãos, você quer fazer uma oferta, você vai fazer uma oferta à igreja, né? Mas hoje é tão difícil também, porque hoje tem pastores que nem igreja tem, são meio que itinerantes, né? Eles saem pregando e arrecadando oferta. Tem isso demais. Então, é uma coisa muito séria, né? É, 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 eu gosto de um outro texto que eu separei aqui, Mateus capítulo 10, versículo 8. Mateus capítulo 10, versículo 8. Abre sua Bíblia aí. Mateus 10, 8. Diz assim, Jesus dizendo, né? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, ainda que um homem, de fato, opere sobre um dom maravilhoso, jamais ele deve cobrar por isso. Exatamente. Irmãos, nós precisamos compreender que é um dom de Deus operando através da vida daquela pessoa. É um dom que está sendo operado ali. Aí eu vou lá e dou uma oferta, dou dinheiro para a pessoa. Se ela for uma pessoa realmente espiritual, ela não vai dar nem valor ao dinheiro, né? Agora, é claro, veio um pastor pregar aqui na igreja, foi uma bênção. Não é um pastor rico, milionário, mas você quer fazer uma oferta para ele, para ajudar nas despesas, né? Na gasolina do carro, no deslocamento dele, ou se é um pastor que não tem salário e vive de oferta, beleza, oferta na vida dele. Agora, um pastor milionário que está aí montando sua rede, tentando arrecadar ao máximo, é um pastor que, de fato, opera nos dons do Espírito Santo, aí você vai lá e aí ele vem te pressionar a ofertar. Irmãos, isso não é bíblico, né? Não é bíblico. De graça recebestes, de graça dai. Quem opera os dons do Espírito Santo tem que ser de graça, sem cobrar. Agora, uma oferta para ele sobreviver, uma oferta para que ele sobreviva, tudo bem. Talvez ele vive daquilo, talvez ele ora 5 horas por dia, ele não trabalha, e talvez ele estuda muito a Bíblia. Tudo bem. Agora, ofertar, montar a sua rede, enriquecer, um pastor ter avião, ter carro, ter casas, ter fazendas, não faz o menor sentido, porque está usando o dinheiro de oferta para adquirir coisas desse mundo. Será que ele acredita, de fato, que esse mundo vai passar? Será que ele acredita, de fato, que nós temos que investir nas coisas eternas? Eu não entendo. Um pastor tem um patrimônio gigantesco. Tem uma igreja aí que fez um templo, na época gastou 150 milhões de reais no templo. 150 milhões de reais no templo. Eles tinham esse dinheiro, irmãos, guardado. Trouxe mármore de Israel, não fretou um avião para trazer o mármore de Israel para pôr na entrada da igreja. Entende? Não tem nenhum fundamento um pastor pegar e usar todo o dinheiro da rede que ele montou em benefício próprio. Então, ainda que seja para um tempo que os irmãos vão usufruir, mas sim, que valor que Deus dá para isso? Exatamente. Que valor que Deus dá para templo construído por mãos humanas? Daria para, então vocês estão fazendo uma volta de pobreza, então, tem que... Não é isso. Podia ter, né, amor, um tempo confortável, ali onde os irmãos seguro, mas não precisaria desses luxos que é só homem que vê. Deus não dá valor a isso. Deus dá valor a pessoas.
quantas pessoas eles poderiam ter ajudado, Alcançado, alcançado, até assim, missionários que eles poderiam ter enviado. Aí eles para ficam falar a lá, palavra de Deus. exatamente. Aí eles ficam lá pressionando você, a oferta da viúva pobre, né? Pressionando a oferta da viúva pobre, fazendo desafio, porque as criancinhas estão precisando de você, porque as criancinhas vão passar fome se você não ofertar, mas ele tem carros, mansões, ele não está nem preocupado com os órfãos, né? E com as viúvas. Fala, Edmo. Boa noite, graça e paz. É muito estranho isso, né? Porque eu já fui em outras igrejas antes e os pastores pedem tanto dinheiro em algumas igrejas aí que é um absurdo. Você chega, pede dinheiro para não sei o quê, você chega, pede dinheiro para não sei mais o quê, passa envelope de dinheiro para não sei o quê, para conta de luz, para conta de água, para conta de telefone, vai passando, o culto inteiro vai passando envelope, você dá dinheiro. Então, isso é bem fora de lógica, né? Isso não tem nem cabimento. E fora que também tem muitos aí que vendem tudo que tem direito, né? Vende caneta, vende vassoura, vende marreta, vende chave. Máximo, né? Arrecadar mais e mais. Vende chave, vende terreno no céu, moço. Eu vi uma reportagem com misericórdia com um trem desse, o povo tudo reclamando, muitas pessoas reclamando que tinha comprado um terreno no céu e não tem condição uma coisa dessa, moço. Como que a pessoa fica tão cega assim? É um absurdo. É um absurdo mesmo. Na verdade, transformaram a igreja num comércio, né? O homem se beneficiando da fé do povo para enriquecer. Agora, dinheiro é tudo que Jesus menos valorizou. Está vendo o tanto que é o oposto. Acúmulo. O pastor acumula riquezas. Tem pastor com gato, com a maior piscina da América Latina na casa dele. É absurdo. Sem base demais. É absurdo. Um pastor acumular dinheiro, fruto do ministério, é absurdo. É absurdo. Não que pastor não possa ser rico, viu, irmãos? Porque eu trabalho. Então, assim, né? Deixa eu ser abençoado pelo meu trabalho. Amém. Amém. Que seja abençoado todos, né? Mas pelo trabalho honesto, né? Agora eles estão. Quando reformava a tenda, o que tem se ele prosperasse com as tendas deles? Não tem problema nenhum. Agora, esse negócio que eu não entendo é a oferta na vida da pessoa. Nossa, essa oferta eu vou ofertar na vida da pessoa. Não vejo sentido. Não vejo sentido. E outra coisa, e pode ter uma vida confortável, que a gente está falando que pastor tem que passar necessidade, aperto, nem nada, não. Ele tem que ter uma vida confortável. O que a gente está falando é contra as riquezas. Aí vai falar assim, nossa, um pastor, isso é Tamires falando. Então, um pastor lá que ele escreve, por exemplo, ele escreve livros e tudo, então ele ganha o dinheiro do trabalho dele, né? Desse trabalho das publicações. Então, para que ele vai ganhar um dinheiro bom disso e ainda vai pegar da igreja? Por que ele não pode abrir mão desse dinheiro, então, da igreja e abrir mais trabalhos, mais lugares? Porque a nossa visão tem que estar no reino de Deus, e não no nosso reino, né? No reino próprio. É uma coisa que a gente tem que questionar. Seu Antônio? Oi. Com relação, porque no Evangelho de Lucas, Jesus, quando mandou os 72, ele falou, vocês não precisa de levar nem 2 túnicas, nem sandálias, vocês vão levar só o que vocês vão estar usando. E ele não falou, quando você chegar lá, você pede as pessoas na casa que vocês for, que é para matar muita vaca, que é para fazer, não. O que eles te derem lá, você vai, Eita, né? Entendeu?
Então, Jesus, hora nenhuma, não mandou que você ficasse, até você ver, é direito, seria direito, cara, mas ele falou, se a pessoa começar a levar muita coisa, talvez ele esqueça o mais importante, que ele estava indo com a missão, né? E quando você vai com a missão, as pessoas que serão beneficiadas irão te dar o que eles tiverem lá, não é que ninguém vai ter que, né, forçar. Eu acho melhor assim também, viu, Zé? O Giovanni... terminou, Zé? Terminei. Beleza. O Giovanni falou um texto interessante aqui, olha, 1 Timóteo 5, 17 e 18, diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afatigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Então, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui, o apóstolo Paulo está considerando o presbítero, né? Aquela pessoa que se dedica na igreja, que trabalha. O apóstolo Paulo está considerando ela como um trabalhador, né? Então, digna de honorário, né? Ali fala, digna de dobrado honorário, né? Então, para você ver que há um suporte, então, para o pastor que é remunerado pela igreja, né? Agora, nós estamos falando de duas coisas distintas. Uma, um pastor que é remunerado pela igreja ou que vive ali das ofertas, e o outro é o pastor que usa a fé para se enriquecer. Irmãos, Rodrigo, fui num congresso uma vez e eles levantaram uma oferta lá, não era para uma pessoa, tá? Eles falaram assim, eu quero aqui no palco 10 pessoas que doem 100 mil. Irmãos, isso foi em 2002. Imagina o que valia 100 mil em 2002. Eu quero aqui 10 pessoas que doem 100 mil. Subiu lá no palco. Agora eu quero 20 pessoas que ofertam 50 mil. Subiu lá umas 20, 30 pessoas. Agora eu quero aqui no palco mais 100 pessoas que ofertam 10 mil reais. É isso? Tampou todo mundo lá no palco. Eu estava esperando chegar a 50 reais, mas não chegou, não. Eu ir lá. Fiquei lá embaixo. Viu? Irmão, eles arrecadaram ali naquela noite aproximadamente uns 5 milhões. Era um evento gigantesco, né? Mas não era para tanto, não, viu, irmão? Finalidade não foi falado, né? Então, eu tenho medo de pastor que usa a fé para enriquecer. Lançam livros, né? Se a intenção do livro lançado é de fato abençoar a igreja, beleza. Mas eu acho que tem pastores mostrando assim um certo interesse no comércio mesmo. Oferta na minha vida, né? Você ainda está comprando um produto. Oferta na minha vida que você vai ser abençoado. Oferta na minha vida. Né? Até hoje tem isso demais, irmão. Se não ofertar, você não vai ser próspero, não vai ser abençoado, né? Exatamente. Giovanni e a Aline... tá. Você está com a mão levantada? Pode falar, Giovanni. Não, é só vou dar um exemplo aí. Eu fiz uma vez um convite para um amigo meu ir para a igreja e ele já frequentava na igreja onde eu mais minha esposa era antigamente. Sim. Aí eu falei, agora eu mudei de igreja, estou lá na Casa da Esperança, vamos lá fazer uma visita, você vai gostar. Aí ele foi. Aí foi bem um dia que o pastor Stanley pregou e depois ainda pediu assim, acho que eu não lembro se foi uma oferta que era para a gente fazer para mandar para a Índia. Uhum. E aí ele, assim, sem entender, eu expliquei para ele depois o porquê que era, que ele não sabia como é que era o projeto. Para resumir, a esposa dele frequentava uma igreja, não tenho medo de falar o nome, é da Universal, e lá eles fizeram, ela tinha uma moto na época, e eles pegaram e fizeram ela vender a moto para ofertar. E aí ele ficou meio assim,
com raiva, sabe? Guardou essa mágoa dentro do coração dele. Então, toda vez que faz um convite para ir para a igreja, a primeira coisa que vem na cabeça dele é isso. Vão roubar o dinheiro dele. Será que vou nessa igreja, eles vão pedir para mim ofertar o que eu tenho, minha casa, meu carro, alguma coisa assim, sabe? E é tanto que hoje ele está fazendo até terapia por causa disso, para tirar isso dele ali. E não quer ir na igreja. Infelizmente. Felizmente, Giovanni, eu falo que essas pessoas, elas vão ter de Deus uma repreensão muito severa. Sabe? Sei lá, eu não posso julgar, né? Mas talvez são essas pessoas que Jesus vai falar assim, que eles vão dizer, né? Senhor, em teu nome expelimos demônios, curamos enfermos, ressuscitando mortos. Jesus vai dizer, afastai-vos, que eu nunca vos conheci. Porque uma pessoa que usa a igreja para o enriquecimento, ela não tem aliança com Jesus. Não tem. Outra questão é o Espírito Santo. Porque tem uma diferença do Espírito Santo tocar no coração e a pessoa fazer de uma forma voluntária, e das pessoas usarem um poder de convencimento, manipulação, para convencer a pessoa mais... Para resumir, não estou encerrando o assunto, né? Vou passar para o Eric aqui agora. Mas para resumir, a Bíblia condena você correr atrás das riquezas desse mundo pelos meios normais, quanto mais pelos meios espirituais. A Bíblia condena você ficar louco trabalhando. Jesus não falou lá, louco, essa noite pedirão a sua alma, né? Reformei minha fazenda, aumentei os celeiros, fiz uma casa lá com 20 quartos. Jesus fala assim, louco. Então, a Bíblia condena a pessoa se desgastar para enriquecer. Quanto mais roubar o povo para se enriquecer. Deus me livre, irmãos. Deus me livre. É um horror isso. E eu não falo só de igrejas evangélicas, não. A igreja católica, me perdoa, mas a igreja católica também enriqueceu muito. Irmãos, a igreja católica hoje é a instituição que tem mais patrimônio no mundo. No mundo. A igreja católica é dona da maior quantidade de terrenos, de terras, de patrimônios no mundo. A maior instituição. Então, isso foi através do quê? Através da arrecadação de ofertas. E está lá pregando contra a fome, o Papa pregando contra a fome, os órfãos, que não pode deixar ninguém passar fome. Tá vendo? A Igreja Católica tem muitos bens. Por que não faz uma campanha e acaba com a pobreza? Né? Então, os evangélicos, os católicos começaram lá com a venda de indulgências. Eu já falei sobre isso aqui, vendendo pedaço do manto de Jesus, dizendo que era o manto de Jesus, vendendo lasca da cruz de Cristo, dizendo que era a cruz, venderam o equivalente a uma floresta que dava o Vaticano inteira, de tanta lasca de cruz que a Igreja Católica vendeu, as indulgências. Então, é isso. Fala, Eric. Eu falo assim, a gente tem que estar focado em Deus, né? Não no homem, né? Porque meu filho, se nós conversando, ele falou que tinha uma resistência, mas ele tinha interesse em buscar uma igreja e pegar essa verdade. Ele falou que ele estava indo numa igreja aqui em Mineiros, aí ele já estava com uma frequência indo lá, tá vendo? E a Mirella. Escondi, o pastor fez uma oração lá e falou que precisava de umas ofertas, que quem ofertasse ia ser abençoado. Mas se fosse para ofertar a menos de R$150, não precisava nem ofertar. Nossa. Aí dizendo ele que nunca mais voltou. Eu falo assim, então a gente tem que estar atento, porque então não acontece, nem aconteceu com o do Giovanni, com o amigo do Giovanni, porque a gente está ali focado, às vezes está ali prestando, cria um vínculo com o pastor, com o irmão, e esquece um pouco o foco, né? E a gente decepciona e esquece de voltar para os caminhos do Senhor, né? Não compreendi o finalzinho da sua fala. Às vezes você está ali com o pastor, como é que é? Eu não compreendi. É que eu falo assim, muitas pessoas, ela vai na igreja, ela começa a confiar em homens, né? No pastor, ou na pastora, ou no membro da igreja, né?
Aí, quando acontece um problema desse, ele não quer voltar. Exatamente, fica traumatizado com a igreja, né? É um problema seríssimo isso. Sério. O que é que você ia falando, amor? Esse pastor esqueceu da oferta da viúva, né? Que deu só as moedinhas. E que aquela lá foi a oferta que agradou a Deus. E assim, a pessoa, o pastor falar que se não for menos de 150, não precisa nem vir, isso é absurdo, porque 1 Coríntios fala assim, cada um contribua conforme o que está proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, o pastor vai instituir o valor que a pessoa vai ofertar? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Irmãos, graças a Deus, na nossa igreja, não é apelativo, né? Você vê ali que o momento de ofertas é bem discreto, né? Vamos dar uma oportunidade, sempre a pastora Eliane, né? Quem quiser trazer os dízimos, as ofertas, coloca aqui. Irmãos, nós não levantamos campanha. Olha, já passamos por momentos difíceis. Quando a gente mudou lá para aquele prédio lá, onde nós estamos hoje, lá não tem janelas, então tinha que colocar ar-condicionado, não tinha jeito, não tem janela lá. Tinha que colocar um climatizador ou um ar-condicionado. Nós não tínhamos dinheiro para isso. Poderíamos levantar uma campanha na igreja. Não fizemos isso, irmãos. Não fizemos isso. Alguns irmãos ofertaram, outros irmãos emprestaram. Eu tenho dinheiro, se vocês quiserem usar e depois devolver. Teve isso, mas acho que a gente não pegou, não me lembro, acho que a gente não pegou. Mas não precisamos partir para apelação. Sabe aquele negócio? Não! Nós compramos 2 ar-condicionados, aquele ar-condicionado é caro pra caramba. Compramos 2, esperando, estava calor. Lá ao fundo, o povo vivia reclamando, aqui no fundo está muito calor. Calma. Acabamos de pagar os 2, compramos mais 2, pagamos. O som era só na frente, todo mundo falava, o som aqui atrás não dá para entender nada. Calma, pagamos o som na frente, colocamos o som no fundo, né? Pagamos o som do fundo, agora colocamos umas caixas de grave lá na frente do palco. Sabe, nós nunca partimos para apelação, para forçação. Às vezes, quando vai um pastor de fora, a gente dá a oportunidade da igreja ofertar no ministério dele, né? Olha, fulano pregou aqui, se você quiser fazer uma oferta, fica ali, terminou o culto, traz aqui na frente, põe aqui na caixinha, nós vamos entregar direto para ele, beleza. Às vezes é um pastor que ele é um pastor itinerante, né? Vive de oferta. A gente viu aí agora o texto que o Giovanni mandou, né? Seja um presbítero dedicado à palavra, digno de duplo honorário, né? Um termo assim. Então, vamos ter isso como conceito. Agora nós vamos voltar lá no início. Irmãos, o apóstolo Paulo vivia por si próprio, fazendo tendas. Verdade. Não ficava pedindo oferta na igreja. Lembra, eu queria que a gente tivesse essa impressão, a gente saísse lá de Paulo, desse uma volta em toda a nossa realidade e voltasse para lá. Irmão, dá vergonha. Outra coisa. Porque Paulo, irmãos, Paulo estava implantando a igreja, Paulo passava, Paulo caçava briga. Paulo já tinha morrido e ressuscitado naquela passagem lá que ele apanhou e foi tirado para fora da cidade como morto, e os irmãos rodearam ele se levantou e foi lá. E Paulo já tinha passado por isso tudo. Em nenhum momento fala que Paulo chegou na igreja e pediu oferta. Oferta na minha vida, eu estou pregando o evangelho. Oferta na minha vida, eu estou pregando o evangelho. Não. Chegou Áquila, Priscila, Paulo chegou lá. Vamos morar na mesma casa, porque nós trabalhamos com reforma de tenda. Vamos abrir uma empresa aqui para a gente reformar a tenda. Pronto, irmãos. Só isso. É vergonhoso a gente ver os pastores de hoje em dia. O que você ia falar? É vergonhoso nós vermos. A questão até dessa teologia da prosperidade, que está muito em voga hoje em dia, que tem
alguns pastores dão a impressão de que se um irmão está passando necessidade, é como se ele fosse menos abençoado, se ele tivesse em pecado, coisa desse sentido, porque não pode, não pode. Só que o próprio apóstolo Paulo, lembrei daquele texto que ele fala que ele sabe aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, seja na riqueza ou na pobreza, né? Isso. Então, tinha momentos que ele estava com mais, né? Tem dia que ele estava com menos e ele estava feliz em qualquer situação. Que também vai contra, porque muitas dessas igrejas que forçam o povo também a dar, tem muito essa questão da teologia da prosperidade. Exatamente. Pastor, Pois é. pode falar? Sim. É tão interessante que é o seguinte, o problema do dinheiro é igual a palavra fala, porque o olho das pessoas vão para o dinheiro. Por quê? A pessoa começa uma igreja, aí ele começa a pedir as ofertas e tal, mas só que chega numa hora ele devia falar assim, pessoal, você não precisa fazer, porque agora está dando para se manter e tal. Não, mas ele não para, né? Continua pedindo e chega no nível de ter milhões de dinheiro e nunca, como diz o outro, saco da ambição não enche. Não enche. Irmão, eu fiz um curso, mais ou menos uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, um curso de piloto, e lá tinha um rapaz, no mesmo curso, contando uma história, eu fiquei ouvindo só, ele contando que ele foi levar um pastor de um lugar para o outro, para uma fazenda dele, para essa fazenda lá no Mato Grosso, faz uns 10 anos. E ele estava no avião, no telefone, falando assim para o encarregado dele lá, assim, olha, arruma hoje 10 pessoas para levantar da cadeira de roda na hora do culto. Arrume aí 10 atores, para eles ficarem sentados na cadeira de roda e na hora do culto a gente curar eles e eles levantarem. E o cara falava do outro lado assim, que para pagar R$500 não estava conseguindo mais ninguém. Tinha que pagar pelo menos 700 ou mais um pouquinho, que o povo não queria ir. Isso. Irmãos, puro teatro. Comprando pessoas para levantarem das cadeiras de rodas na hora do culto. E é um pastor que é até hoje famoso, canal de televisão, etc, etc e tal. Viu? Tem o seu programa ali, bem famoso. Então, irmãos, uma pessoa dessa, ela, vou falar igual um amigo meu fala, uma pessoa dessa, ela não crê em Deus, não. Ela não conhece a Deus, não. Não é possível. Porque se cresce, não faria isso. Está brincando com o evangelho. Se cresce, não faria. Na verdade, essa história estava lá na sala de aula e eu ouvindo, né? Aí o menino falou assim, meu irmão falou que a vontade dele era jogar o avião no chão para morrer todo mundo e matar esse pastor também. De tanta raiva que o irmão dele ficou. O irmão que estava pilotando o avião e escutando ele falando no celular, e ele não queria que ele afastasse da cidade porque estava dando sinal de celular ainda, e ele precisava resolver isso. Ele decolou e ficou sobrevoando a cidade para não sair longe da torre, e ele conseguia resolver o problema. Então, assim, lastimável, né? E eu volto. O apóstolo Paulo, fazendo tudo que fazia, vivia, sobrevivia, arrumando tendas, né? Os inocentes paga pelos pecadores, né? Porque tem muitas pessoas falam, não, eu ir na igreja, lá igreja de crente, lá só pede dinheiro, ainda fala desse jeito. É o que mais se ouve, né? O que mais se escuta, não, lá só pede dinheiro, toda hora só pede dinheiro, não dá nada, não vira nada, não. Isso aí não dá para levar para frente, não. Eu escuto isso direto. Esses dias eu fui numa loja, e aí o dono da loja, nós conversando lá, e falando, nossa, mas dificuldade das coisas. Moço, vocês mexem com igreja, vocês estão forgados, seu irmão está forgado. Vocês mexem com igreja não tem crise, não. Desse jeito. Igreja dá dinheiro demais, né? Dá dinheiro demais. Você dá na igreja dinheiro pro pastor, desse jeito. Você me respeita, eu tenho minha empresa, você me respeita, falei desse jeito.
Ele, não, não sei o que que tem. Então, infelizmente, uns pagam, né? Pela fama dos outros. Isso é muito associado hoje, né? Essa questão do dinheiro aí. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui, ó, versículo 4, né? Aliás, eu vou ler o 3 de novo e o 4, para você ver que Paulo arrumava tendas e continuava pregando a palavra de Deus. E posto que eram do mesmo ofício, 3, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga. Ó, sábado, Paulo corria para a sinagoga para discutir com os judeus e pregar a palavra, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Irmãos, Paulo se dedicou ainda mais à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo acho que chegou aqui no limite, né, em relação aos judeus, né, que blasfemavam contra a palavra de Paulo. Paulo falou assim: agora eu vou pregar para os gentios. Paulo disse aqui: eu não tenho mais responsabilidade sobre a vida de vocês. Já preguei a palavra, já preguei o evangelho, vocês não querem aceitar, né? Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos de Coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fales e não te cales. Irmãos, olha o que Deus falou para Paulo em sonhos, numa visão, né? Em sonhos não, numa visão. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, Paulo ficou 1 ano e meio nessa cidade. 1 ano e meio? Sim. Paulo ficou 1 ano e meio nessa cidade porque Deus tinha falado para ele que tinha muitos naquela cidade. Paulo obedeceu o que Deus tinha falado para ele. Obedeceu a voz de Deus, né? E ficou ali pregando. Então, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus para levantar no meio do povo aqueles que são de Deus. Foi o que Paulo fez ali em Corinto, né? E é por isso que a igreja de Corinto é bem conhecida, né? Até na Bíblia. Quando, porém, Galho, que era procônsul de Acaia, levantaram-se. Quando, porém, Gaio era procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar com Gaio, que Galho declarou aos judeus. Quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Irmãos, acho que nós vamos parar por aqui hoje. E semana que vem a gente continua a nossa história aqui. A partir daqui a gente vai selecionar algumas coisas. E é isso. Vamos ficar com essa palavra hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, quiser comentar. Glória a Deus. Glória a Deus, então, né?
Deus abençoe vocês, fiquem na paz, estamos firmes aí Amém. pro monte. Amém, nós todos. Jesus abençoe a todos, estamos firmes. Amém. Amém. Um abraço, irmãos, fica com Deus, viu? Amém. Amém.